Pipocada do São Paulo no clássico contra o Palmeiras. 7º jogo sem vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro patina em casa para a Chapecoense. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar sobre todos esses jogos e quero falar também sobre a ótima quarta-feira dos times nordestinos, sobre mais uma vitória do Grêmio e a situação perigosa do Fluminense. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e a 29ª rodada, que foi aberta nessa quarta-feira, foi tão quente que eu resolvi fazer um vídeo trazendo uma série de informações, números e estatísticas para você sobre os jogos que já aconteceram. Queria começar falando do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Passeio do Palmeiras, um 3-0 que poderia se tornar ainda maior não fossem as defesas do Thiago Volpi. Grande atuação de Daverson, por mais incrível que isso possa parecer, o melhor jogo de Felipe Melo sob o comando do Mano Menezes foi para mim também, de longe, o melhor jogo do Mano à frente do Palmeiras. Gostei demais do que fez o Dudu, já o São Paulo irreconhecível. O pior jogo sob o comando de Fernando Diniz, pior até do que aquela derrota para o Cruzeiro. São Paulo extremamente apático. E eu tenho uma estatística assustadora para o torcedor do São Paulo. Nos últimos 26 clássicos contra os rivais paulistas, na condição de visitante, o São Paulo tem aproveitamento de 11% dos pontos. São 19 derrotas, 6 empates e só uma única vitória. E o São Paulo de 2019 tem um problema crônico no ataque. São só 49 gols marcados em 53 partidas. É o pior aproveitamento de gols marcados entre todos os times, os 20 times da Série A, levando em consideração toda a temporada. Com mais esse tropeço, já são 7 derrotas em 8 jogos do São Paulo no Allianz Parque. Um único empate. São Paulo nunca venceu o Palmeiras no novo estádio Alviverde. Até parece que o time pipoca em jogos na Arena do Corinthians e na Arena do Palmeiras, e foi mais uma vez essa impressão deixada depois do jogo dessa quarta-feira. Jogo de quarta que marcou mais um bom momento de Bruno Henrique, volante do Palmeiras. Ele marcou o gol que abriu o placar e com isso ele se tornou o segundo volante com mais gols na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. São 29 gols, só atrás do Elias, do Atlético Mineiro, que tem 33 gols marcados. Quero te falar do que foi para mim a grande zebra da rodada, a derrota do Atlético Mineiro dentro de casa para a Chapecoense. E aí uma curiosidade, a Chape tem só 2 vitórias na condição de visitante no Campeonato Brasileiro, as 2 contra Mineiros, 2-1 no Cruzeiro e 2-0 contra o Atlético Mineiro. Não dá, é inadmissível para um time como o Atlético, que ainda corre algum risco de rebaixamento, perder para a Chapecoense. Até então, time fadado ao rebaixamento. E o pior é analisar a sequência de resultados recentes do Atlético Mineiro. O Galo tem 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas nas últimas 8 partidas. Só bateu o Santos nesse período. Os gols do jogo foram marcados por Henrique Almeida e Everaldo. E o pior é que a Chape esteve sempre muito mais perto de marcar mais um gol do que o Atlético de abrir o placar. Com o resultado, o Atlético se manteve com 35 pontos a 6 da zona do rebaixamento. Mas essa distância pode diminuir nessa quinta-feira se o Cruzeiro vencer o Botafogo em jogo no Newton Santos. Então, certamente, o torcedor do Atlético vai ter a obrigação de, nessa quinta, torcer contra o Cruzeiro para manter essa distância de 6 pontos. Quero destacar agora a excelente noite de quarta-feira. O CSA venceu o Corinthians por 2-1, daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. O Fortaleza venceu o Avaí por 3-1 na Ressacada, em Santa Catarina. Resultado importantíssimo para afastar o Fortaleza da zona do rebaixamento. E para completar, o Ceará fez 2-0 contra o Fluminense no Castelão. 2 times brigando na parte de baixo da tabela e o Ceará conseguiu se livrar, se distanciar do Fluminense. Quero começar falando sobre o 3-1 do Fortaleza contra o Avaí. Jogo que teve gols de Paulão, Romarinho e Wellington Paulista. Com a vitória, o Fortaleza foi para 35 pontos na 12ª colocação. São os mesmos 35 pontos do Atlético Mineiro, com 6 pontos de vantagem para o primeiro time na zona do rebaixamento. Importante, Fortaleza vem de 7 pontos conquistados nos últimos 9 disputados. Reação importante para um time que vinha ameaçado da zona do rebaixamento, mas que com o Rogério Ceni vem ganhando corpo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Já ia me esquecendo de falar do Avaí, 20º e último colocado, só 17 pontos conquistados e nos últimos 9 jogos, 8 derrotas e um único empate.
Bora falar sobre o Ceará, que fez 2-0 no Fluminense, com gols de Bergson e Matheus Gonçalves. Logo, Matheus Gonçalves, que era jogador do Fluminense. O Ceará foi melhor no primeiro tempo na comparação com o Flu, mas na etapa final o time do Marcão cansou de perder gols. Várias oportunidades criadas, todas desperdiçadas. No finalzinho o Matheus Gonçalves fez 2-0. Com o resultado, a direção do Fluminense já decidiu que Marcão não continuará como treinador. O Marcão vinha trabalhando primeiro como interino e depois como técnico efetivo e vai voltar a ocupar uma função na comissão técnica porque o Flu contratará outro treinador. Isso tem a ver com o momento recente do Fluminense, que não vence há 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Até por isso, o Fluminense se manteve com 30 pontos conquistados, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se o Cruzeiro vencer o Botafogo nessa quinta-feira, o Flu vai para a zona do rebaixamento e será um dos membros do Z4. Já o Ceará, que emplacou seu 7º ponto em 9 disputados, ele já havia vencido o Bahia, empatado com o Vasco e agora com a vitória do Fluminense, chegou a 33 pontos ganhos na 15ª colocação, vitória fundamental para as pretensões do vovô, que parece estar se encontrando com o Adilson Batista. O Adilson chegou e logo de cara o Ceará respondeu, mas depois oscilou e agora, com esses 7 pontos conquistados em 9 possíveis, dá um novo ânimo para o torcedor do vovô. E o Grêmio é o novo 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima contra o Vasco da Gama em São Januário de virada. O Guarim abriu o placar com mais uma falha do Paulo Vitor. Até quando o Grêmio vai insistir com o Paulo Vitor? Mas, ainda no primeiro tempo, a reação. O PP, que começou no banco de reservas, entrou no lugar do Michel, volante, por um atacante, aos 30 minutos do primeiro tempo. 3 minutos depois, o PP bateu de fora da área e empatou 1-1. No segundo tempo, com gols de Everton e Luciano, o Grêmio fez 3-1 e garantiu mais 3 pontos, que o colocam à frente de Corinthians e Internacional na 5ª colocação. A julgar pelo que tem feito o Grêmio e pelo que não tem feito o São Paulo, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Grêmio terminar o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, à frente até do São Paulo. Já o Vasco da Gama, que não teve Rossi e Thales Magno e até por isso se tornou um time muito previsível dentro de campo, mostrou muito esforço, muito empenho, mas quase nenhuma qualidade ofensiva. Derrota que certamente tira qualquer pretensão do Vasco de brigar por classificação para a Libertadores da América. Ainda que o Flamengo seja campeão da Libertadores e abra-se uma 7ª vaga, eu acho que a briga do Vasco é para estar na primeira página da tabela, para estar entre os 10 primeiros. Certamente já seria um resultado importante para um Vasco afundado em dívidas e com um elenco para lá de discreto. Para fechar, quero falar sobre a vitória de 2-1 do CSA contra o Corinthians em Maceió. O CSA larga na frente com o gol da Podi, o Pedrinho no finalzinho do primeiro tempo acha um gol. O Corinthians havia feito um primeiro tempo horroroso, nenhuma finalização no alvo, até que o Pedrinho acerta o gol e faz 1-1. O Corinthians volta para o segundo tempo melhor, cria algumas oportunidades, mas na bola parada o Ricardo Bueno decide a vitória do CSA 2-1. Detalhe curioso, nos últimos 7 jogos como mandante, o CSA soma 5 vitórias e 2 empates, 17 pontos fundamentais para que o CSA continue na luta contra o rebaixamento. Ele tem 29 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, e o time de Alagoas respira, bem diferente, por exemplo, de Chapecoense e Avaí. No retorno, o CSA tem a 10ª melhor campanha, numa clara demonstração de que os comandados do Argel entenderam o espírito que ele queria para o time. Já o Corinthians emplacou o 7º jogo sem vitória. São 4 empates e 3 derrotas. E é o time que vai caindo ladeira abaixo na classificação. Por conta da vitória do Grêmio, o Corinthians, que já foi 4º colocado, caiu para 5º, ocupou a 6ª colocação na última rodada. Nesse momento, já é o 7º. E se o Atlético Paranaense venceu o Internacional nessa quinta-feira, vai derrubar o Corinthians para o 8º lugar. Dessa maneira, o Corinthians saiu do G6 depois de 16 rodadas, que é outra estatística preocupante. A última vez que o Corinthians ficou 7 jogos sem vitória foi no distante setembro de 2013. Em todo esse período, de 2013 para cá, nunca havia ficado tanto tempo sem vencer. Mas as notícias ruins para o Corinthians não param por aí. O time só teve 2 finalizações no alvo contra o CSA. E a média do Corinthians de chutes no gol é de 2,6 chutes por jogo. O pior desempenho dos 20 clubes da Série A. Por conta disso, da série de maus resultados, da apatia dentro de campo, o André Sanches deu uma coletiva muito dura depois do jogo.
O Carille se recusou a falar e o André chamou a responsabilidade, deixando bem claro que vai fazer mudanças drásticas, ele usou esse termo, mudanças drásticas no elenco, na comissão técnica e até na diretoria se as coisas não mudarem, se o comportamento não for diferente. O pior para o Corinthians é que o próximo jogo é justamente contra o Flamengo em pleno Maracanã. Por enquanto, o Carille está mantido, mas a pressão é cada vez maior, dentro e fora do clube, pela dispensa do treinador. O grande ponto é, e a multa rescisória de 6 milhões de reais? O Corinthians não quer pagar essa grana e o Carille não parece muito disposto a abrir mão do dinheiro para ir embora do Corinthians. Bom, pessoal, era esse o resumão que eu queria fazer sobre a 29ª rodada que teve início nessa quarta-feira. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para que você comece a receber notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários, para sugestão, crítica, pergunta, opinião, seja lá o que for. A gente se vê em breve, um abraço!